Olá, queridos amigos e irmãos, aqueles que nos acompanham sempre nessas meditações sugeridas pelo Presente Diário, esse devocional interessantíssimo no nosso meio brasileiro evangélico. Hoje nós temos o tema mudar, e o texto sugerido é o de João capítulo 21, dos 14 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos, e disseram-lhes Simão Pedro, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram os outros: nós também vamos contigo. E saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E por aí vai o texto que nos narra o evangelista João, que é um dos propagandistas dessa história, estava presente lá nesse momento. Bom, este é um episódio interessante porque não apenas foi um encontro de Jesus com seus discípulos, mas foi um encontro suficientemente marcante para mudar a perspectiva de vida e de objetivo daqueles homens. O negócio é que Jesus havia morrido há aqueles dias atrás, há menos de uma semana atrás, e Jesus havia, na verdade, dito para um recado enviado através de Maria Madalena aos discípulos: vão lá para Galileia e lá eu os encontrarei. E realmente eles foram, mas que nos parece que a profissão desses 7 homens aqui mencionados, diz o nome de 5 e 2 eram filhos de Zebedeu, a saber, João e Tiago. Então completaram os 7. Eles eram de profissão pescadores. Mas acontece que eles estavam muito desanimados. Jesus não estava aparentemente presente com eles. Então eles questionaram e ponderaram a possibilidade de mudar. Mudar de quê? Mudar de vida. Quando a gente muda para melhor, é para melhor, mas às vezes muda para pior. Foi o caso deles. Eles já haviam sido pescadores no passado. E agora que Jesus, tudo bem, morreu, ressuscitou, eles já sabiam disso, mas acontece que, e agora, o que nós vamos fazer? Pedro disse: eu vou pescar, e os outros disseram: não, eu também vou. Enfim, a mudança deles foi para voltar à vida de outrora. Passaram a noite toda pescando, mas não pegaram absolutamente nada, o mar não está para peixe. Bom, todo esse cenário Jesus preparou como um objetivo. Se você prestar bem atenção à leitura do texto, você vai observar que há um enfoque especial na pessoa de Pedro, o discípulo Pedro. Por quê? Porque Pedro precisava de uma restauração, precisava de um confronto com Jesus. Pedro precisava de uma palavra muito especial e direta para Jesus. Ora, Jesus já havia aparecido para eles, depois de ressurreto, quando eles estavam reunidos a portas trancadas, mas acontece que
Pedro tinha um negócio na alma, uma coisa no coração que precisava trabalhar. Realmente era Pedro, sobretudo, o personagem que estava precisando desse tratamento. Por isso Jesus preparou toda aquela cena, aquele cenário, aqueles ingredientes para tratar especialmente de Pedro e mostrar para os discípulos, em especial para Pedro, que realmente ele tem um plano e esse plano exige mudanças radicais de vida e que mudar para o que Deus manda, mudar para o que Deus quer, é uma verdadeira mudança extraordinária, uma mudança acertada. Não é verdade? Foi bem. Então foi o que aconteceu. Como eles pescaram a noite toda, ou melhor, tentaram pescar a noite toda e não pegaram absolutamente nada, já ao raiar do dia de madrugada, eles estavam voltando para a praia frustrados. Barco vazio, redes limpas, não tinham pescado nada. Aí então Jesus, que estava na beira da praia e havia acendido um fogareiro, Jesus entende: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles lá do mar, eles responderam: não, não temos nada. Então Jesus disse: então lancem a rede do lado direito. Ora, não parece nada estranho ou também nada especial lançar a rede. Certamente já haviam lançado rede tanto do lado esquerdo, do lado direito, não importa. Mas acontece que agora a ordem é expressiva do Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto importante. A gente precisa ver que as mudanças muitas vezes são necessárias, importantes e precisam ser feitas, mas as mudanças que Deus manda. Porque as mudanças que Deus manda não é como mudar de roupa, não é como mudar simplesmente de um emprego, de uma cidade, muito embora essas coisas muitas vezes custem. Por exemplo, eu passei recentemente pela experiência de fazer uma mudança de residência. Meu Deus do céu, como é cansativo colocar as coisas depois no lugar, como é cansativo e chato uma mudança de residência. Bom, mas aí não é o caso. Deus quer trabalhar numa mudança de vida, de objetivo de vida, uma mudança de rumo na nossa vida. Para eles, o rumo agora era voltar à vida de outrora, ou seja, serem pescadores de peixe. Mas Deus tinha outro propósito muito mais elevado para eles. Então, quando eles obedeceram a Jesus e lançaram a rede do lado direito do barco, eles pegaram tanto peixe que tiveram dificuldade de arrastar a rede para dentro do barco. Pedro, quando tomou conhecimento que era o Senhor Jesus que estava falando, Pedro nem ficou mais no barco, ele já mergulhou e foi a nado para a praia. E os discípulos certamente ficaram vindo para a praia, mas puxando as redes. Então, eles pegaram 153 grandes peixes. Certamente tinha os pequenos, mas os grandes foram 153 peixes, mostrando uma pesca maravilhosa. Lembra que quando Jesus chamou esses discípulos para segui-lo, eles eram pescadores e foi através de uma pesca maravilhosa? Agora, precisava de um novo impacto, de um novo encontro com Cristo ressurreto, para uma transformação de propósito de vida, que fosse realmente substancial e extraordinária na vida deles. Bom, houve um milagre. Muito bem. Agora, Jesus, então, disse para eles assim: olha, eu já aqui tenho uns pães aqui, já assei alguns peixinhos nesse fogo, mas traga alguns peixes a mais aqui para comer. Gente, que cenário extraordinário Jesus preparou. Lembrando que há poucos dias atrás foi diante de um fogo se aquecendo que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Agora o cenário está montando a cena, vamos supor assim, a reconstituição da cena da negação de Pedro estava sendo montada por Jesus. Então eles comeram, etc. Tal, conversaram, sabemos o quê, mas foi importante realmente aquele encontro. Mas o que é mais importante é o que vem a ocorrer depois, porque tudo aquilo era para fazer um impacto e fazer um confronto com Pedro. Depois da refeição,
desse Black Fest, é um café maravilhoso, com peixe, pão, peixe assado, maravilhoso, né? Então Jesus agora dirige-se para Pedro, e do jeito que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro respondeu todas as 2 vezes, na terceira Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta então as minhas ovelhas. Aquela cena foi maravilhosa, inesquecível. Foi a obra de Deus de restaurar o perdido. Jesus foi em busca do perdido, em busca daquele que estava desviado e daquele que estava a fim de tomar mudanças e fazer mudanças, mas não a mudança que Deus queria e que Deus tinha o propósito de fazer. Era a mudança simplesmente racional de um homem que se vê limitado a fazer o que a mesmice de outrora. Não, Deus tem muito mais. Realmente, Pedro foi reconciliado, restaurado, e não somente Pedro, esses 7 e os outros apóstolos que estavam ali, ou no colegiado de Jesus, todos eles tiveram experiências assim e mudanças radicais de vida. De modo que foi depois dessas experiências que eles estavam dispostos a dar a vida pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Tiago, irmão de João, foi o primeiro a morrer pela fé, não muito tempo depois daquele encontro. E o segundo seria Pedro, mas Pedro, apesar de ter sido preso por Herodes com o propósito de matar, Deus tirou Pedro de um modo miraculoso da prisão. E Deus assim fez uma obra extraordinária na vida desses homens todos, e esses homens que não passavam outrora de pescadores, foram pescadores de homens, foram homens que se tornaram conhecidos no mundo inteiro, porque saíram pregando o Evangelho para tantos lugares diferentes, testemunhando a fé no Cristo ressuscitado, e inclusive dando a sua vida até a morte no testemunho do Cristo ressurreto. Sabe, meus queridos, é algo realmente muito importante a gente pensar. É preciso mudanças, mas as mudanças mais verdadeiras, significativas, e as principais mudanças que você pode ter na vida são aquelas que Deus tem para a sua vida. E você seguir o projeto das mudanças que Deus está fazendo. Seguir o propósito de Deus. Porque a sua vida tem propósito. E a sua vida tem um propósito determinado e feito por Deus. E ela só será feliz e abençoada se realmente você for nos propósitos de Deus. Porque seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Não é como uma mudança de uma roupa ou de endereço ou qualquer outra coisa semelhante. É uma mudança realmente extraordinária. Que Deus abençoe. Até uma próxima com a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.